Tenho apenas alguns meses ouvindo relatos, mas desde o primeiro episódio, senti que esse espaço era o lugar certo para contar algo que nunca conseguimos esquecer na minha família. O que vou narrar aconteceu quando eu ainda era adolescente, durante um Natal na casa dos meus avós. Nós moramos longe, mas todo mês de dezembro, sem falta, viajávamos para passar alguns dias com a família. Mais do que uma tradição, a casa dos meus avós sempre foi aquele lugar para o qual a gente volta mesmo depois de muitos anos. É sempre o mesmo quintal, os mesmos móveis velhos, os mesmos cheiros e quase sempre também as mesmas decorações de Natal. Por isso, naquele ano, desde o momento em que entramos, percebemos algo diferente. Havia muitos enfeites novos. Minha avó sempre foi do tipo que guardava as decorações a vida inteira, mas naquele Natal havia coisas diferentes. Havia enfeites de estilos ainda mais misturados, cores que não combinavam entre si, figuras que não pareciam ter a mesma idade, origem nem tamanho. Mas sabem de uma coisa? Mesmo assim, minha avó tinha aquele talento raro de fazer tudo funcionar no final. A casa continuava se sentindo muito aconchegante. Quando perguntamos sobre as decorações novas, ela nos disse que havia perdido muitas das antigas e que tinha comprado outras pelo Facebook, com vendedoras do Marketplace. Coisas usadas, baratas, mas bonitas, e até com história, segundo ela. Não demos muita importância. Minha mãe não gostava que minha avó comprasse coisas usadas, mas sabia que isso era um prazer dela. Encontrar coisas baratas em promoção era felicidade para ela. Lá na casa, meu irmão mais novo e eu dormíamos no mesmo quarto. Era um quarto simples, com um beliche de metal. Eu ficava sempre em cima e ele embaixo. E naquela noite, ao nos arrumarmos para dormir, notamos algo que não estava ali antes. Na mesinha, bem em frente à cama do meu irmão, havia uma figura de madeira. Não era grande, na verdade era menor que uma garrafa térmica. Era entalhada à mão, tinha braços, pernas curtas, um corpo rígido e um rosto difícil de descrever. Não parecia sorridente, mas também não parecia zangada. Era um rosto estranho para uma decoração, sem muita expressão nas feições, mas com um olhar profundo. Não dissemos nada. Não queríamos parecer exagerados nem fazer drama por causa de uma simples decoração. Não queríamos incomodar minha avó com suas escolhas, especialmente se por algum motivo ela tivesse decidido colocar aquela peça exatamente ali. Apagamos a luz e pronto. De madrugada um som me acordou. Vinha de baixo, da parte de baixo do beliche. Era um ruído leve, como quando um rato arranha alguma coisa. Me mexi um pouco, pensando que fosse meu irmão se mexendo enquanto dormia, ou talvez algum animal lá fora. Simplesmente voltei a dormir. Mas não sei quanto tempo passou até que acordei com um grito. O grito do meu irmão. Um grito tentando ser contido, mas cheio de medo. Acendi a luz imediatamente e o vi chorando, encolhido na cama. Ele me disse, quase sem conseguir falar, que algo tinha acabado de mordê-lo. Perguntei onde. Ele tinha marcas no pé, pequenas, mas claras. E não pareciam marcas normais. De verdade, era uma mordida. Eu o abracei e tentei acalmá-lo. Disse que com certeza tinha sido apenas um inseto, que estava tudo bem, que talvez estivesse sonhando e sentiu a dor. Mas então olhei para a mesinha. A figura de madeira não estava mais ali. Não disse nada, embora tenha sentido muito medo. Logo depois a vi novamente perto da janela, no chão, encostada na parede. Não parecia que tinha caído. Estava colocada como se alguém a tivesse deixado ali. Meu irmão, entre soluços, me disse que tinha sentido claramente algo subir na cama dele, que acordou quando sentiu a dor e que achou ter visto aquilo aos pés da cama. Eu não quis continuar ouvindo. Disse que com certeza tinha sido um pesadelo. Quando ele voltou a dormir, peguei aquele trem e a coloquei de volta no lugar original. Não queria assustá-lo mais. Pensei que se ao acordar ele a visse no mesmo lugar,
tudo ficaria como um mau sonho. E o resto daquela noite, claro, eu não dormi mais. De manhã contei tudo para minha mãe. Ela me disse para não pensar em coisas estranhas, mas mesmo assim me sugeriu falar com minha avó. Pediu para eu perguntar de onde tinha vindo aquela figura ou de quem ela a tinha comprado. Quando perguntamos, minha avó franziu a testa. Que figura, que duende, ela disse. Explicamos e descrevemos o boneco de madeira no criado do quarto. Ela balançou a cabeça e disse que não tinha colocado nenhuma decoração naquele quarto. Fomos correndo verificar. A figura já não estava na mesinha, nem na janela, nem em nenhum canto do quarto. Revistamos a casa inteira. Nada. Mas ao mover um armário velho daquele quarto, encontramos algo que nos deixou em silêncio, sem saber o que dizer. Atrás, na parede, havia um buraco. Não era pequeno. Não parecia recente. A madeira ao redor estava desgastada, como se algo tivesse entrado e saído dali por muito tempo. Não tinha o formato limpo de um buraco feito com ferramentas, nem parecia um simples dano superficial. Minha avó disse que com certeza eram ratos. Eu nunca tinha visto um buraco de ratos daquele jeito. Naquele Natal, ninguém voltou a mencionar o assunto. Meu irmão nunca mais falou da mordida, mas durante o resto da estadia passou a dormir com a luz acesa, quase sempre com meus pais. Eu também não falei mais nada. Não queria provocar perguntas que ninguém saberia responder. Aguentei e dormi sozinho mesmo assim, com aquele medo também. No verão seguinte, voltei sozinho para a casa dos meus avós para passar alguns dias com eles. O quarto já estava diferente. Muitas coisas tinham sido mudadas. O beliche já não estava lá, mas o armário sim. O buraco tinha sido tampado de forma improvisada. Eu sei por que conferi. A madeira era de outra cor, mal colocada. Nunca soube o que foi aquela figura, de onde veio ou para onde foi. Nunca mais a vi. Eu fiz a graduação na UC Berkeley. Foi lá que conheci um dos meus amigos mais próximos, um cara chamado Garrett. O nome verdadeiro dele é Marlon, mas quando nos conhecemos no primeiro ano, ele se apresentou usando o nome americano dele e acabou ficando assim. Ele é originalmente de Hong Kong, veio para os Estados Unidos estudar ciência da computação e é genuinamente uma das pessoas mais inteligentes que eu já conheci. Depois da formatura, seguimos caminhos diferentes geograficamente. Eu me mudei para Nova York por causa do trabalho e ele voltou para Hong Kong pelo mesmo motivo. Hoje estamos ambos no fim dos nossos 20 e poucos anos, ambos indo muito bem na carreira e ambos solteiros. Tentamos nos ver pelo menos 1 ou 2 vezes por ano, seja ele vindo me visitar de avião ou eu fazendo uma viagem para a Ásia. Eu sei que é um privilégio enorme poder viajar com tanta frequência, então nunca tomo isso como garantido. Esse incidente aconteceu na última véspera de Ano Novo, e eu ainda penso nisso o tempo todo. Contei para algumas pessoas, mas ninguém realmente sabe o que fazer com essa história. Nem eu. Só para constar, Hong Kong está 13 horas à frente de Nova York. Isso significa que quando é meia-noite em Hong Kong, ainda são apenas 11 da manhã do dia 31 de dezembro em Nova York. O Garrett comemora tanto o Ano Novo normal quanto o Ano Novo chinês. Então ele estava festejando naquela noite assim como eu, só que meio-dia antes. Eu passei a véspera de Ano Novo com meus 2 amigos mais próximos na cidade, Rylan e Ari. Começamos no apartamento do Rylan para beber, depois seguimos para uma festa para a qual um colega de trabalho do Ari tinha nos convidado. Foi sinceramente bem divertida e até que sofisticada, pelo menos para os padrões do Brooklyn. Por volta das 11h30 da noite, comecei a conversar com uma garota. Ela estava parada sozinha perto do bar e eu honestamente só cheguei e me apresentei.
A gente se deu bem imediatamente. Ela tinha uma energia que eu não sei bem como descrever. Muito fácil de conversar, engraçada e envolvente. Conversamos por uns 5 minutos antes dela me puxar para a pista de dança. O nome dela era Maitreyi. Eu lembro de pedir para ela repetir porque nunca tinha ouvido esse nome antes. Ela riu e disse que todo mundo chama ela de Maitri, porque basicamente é assim que se pronuncia. Eu achei isso meio encantador. Ela tirou uma caneta e escreveu o nome dela na minha mão, só por precaução, caso eu esquecesse. As coisas escalaram rápido a partir daí. Dançamos, conversamos mais um pouco e nos beijamos à meia-noite. Por volta da 00:30, ela perguntou se eu queria sair dali, então pegamos um Uber até o meu apartamento. Vou pular alguns detalhes a partir daqui, mas posso dizer que foi uma noite incrível. Depois ficamos acordados conversando por um tempo, e eu acabei aprendendo bastante coisa sobre ela. Aqui está tudo o que eu lembro. Ela era originalmente de San Diego. Era artista, mais especificamente pintora, e mencionou que antes de migrar para algo mais tradicional, fazia grafite. O nome do meio dela era Mia, que também era o nome de uma das gatas dela. A outra gata se chamava Cosmo. O aniversário dela era em 28 de abril. A melhor amiga dela de infância era de uma cidadezinha minúscula na Alemanha chamada Hildesheim. O pai dela era advogado de patentes. São detalhes aleatórios. Eu sei, mas eles se tornam importantes depois, confia em mim. Em algum momento ela comentou que as roupas dela estavam com cheiro de bar, então eu coloquei tudo para lavar para ela. Ela pegou uma das minhas camisetas emprestada para dormir. Não demorou muito e a gente acabou dormindo. Eu realmente não lembro que horas eram. Quando acordei na manhã seguinte, ela tinha sumido. No começo eu não achei nada demais. Eu achei que ela tinha saído cedo para evitar qualquer clima estranho, o que estava tudo bem. Mas aí comecei a notar coisas que não faziam sentido. A primeira coisa foi a porta do meu apartamento. Eu tenho uma fechadura comum que só dá para trancar por fora com a chave, ou seja, ela não tranca sozinha. Quando levantei para ir ao banheiro, percebi que a porta ainda estava trancada, o que significava que ou ela tinha conseguido trancar a porta por fora sem uma chave, ou ela nunca tinha saído. Mas ambos os cenários eram impossíveis. Eu conferi o resto do apartamento. Meu apartamento não é grande. Um quarto, um banheiro, uma sala de estar e uma cozinha pequena. Não há uma segunda saída. As janelas também não abrem mais do que alguns centímetros. Eu até revirei o armário como um idiota, como se ela pudesse estar escondida lá dentro, mas não estava. A impossibilidade da situação começou a me fazer questionar minha própria sanidade. Comecei a me perguntar se o meu estado de embriaguez tinha me feito imaginar todo aquele encontro do zero. Eu ficava andando de um lado para o outro no apartamento, freneticamente, como se ela fosse simplesmente aparecer de algum canto e fazer tudo voltar ao normal. As roupas dela também tinham sumido da secadora, o que só aumentou o mistério. Fora que a camiseta que eu tinha emprestado também não estava em lugar nenhum, provando que ela realmente tinha dormido ali. Mas ela não estava em lugar nenhum. Fiquei ali parado por um tempo, tentando entender que diabos tinha acontecido, mas nenhuma explicação que eu conseguia pensar fazia sentido. Para piorar ainda mais, logo percebi que eu nunca tinha pego o número dela, nem nenhuma forma de contato, na verdade. Durante o resto do dia, tentei juntar tudo o que conseguia lembrar sobre ela. Os detalhes que listei antes eram basicamente tudo. Eu ficava repetindo eles na minha cabeça porque sabia que eventualmente ia esquecer. Mais tarde naquela tarde, senti aleatoriamente uma vontade forte de ligar para o Garrett. Não sei exatamente porquê, foi só um impulso muito estranho que surgiu do nada. Não era como se eu tivesse algo específico para contar, eu só senti essa necessidade esquisita de ligar para ele. A gente colocou o papo em dia.
Conversou sobre trabalho e sobre como tinha sido o ano novo de cada um. Mas ele parecia meio diferente. Eventualmente perguntei o que estava errado. Ele suspirou e me contou que tinha conhecido uma garota na noite anterior. Eles tinham se dado bem, ido para o apartamento dele, e ela foi embora na manhã seguinte sem se despedir. Sem número, sem contato, e ele ficou chateado com isso. Eu ri e disse que exatamente a mesma coisa tinha acontecido comigo. Tipo, exatamente a mesma coisa. Mas é aqui que a história fica realmente bizarra. Ele me disse que o nome dela era Maitreya, tipo Maitri. Eu senti um arrepio estranho percorrer meu corpo. Pedi para ele descrevê-la e ele começou a listar detalhes. Tudo batia quase perfeitamente. O aniversário era 28 de abril. Ela era de San Diego, pintora que antes fazia grafite. Eu o interrompi antes que ele terminasse e perguntei se ela tinha uma gata chamada Mia. Foi aí que ele ficou em silêncio por um momento antes de dizer que sim. Você pode imaginar o que aconteceu depois. Nós dois passamos uns 15 minutos listando o máximo de coisas que conseguíamos lembrar sobre ela e tudo coincidia. Foi, honestamente, assustador. Mas fica pior. Ele tinha fotos com ela, algo que eu não tinha, e me mostrou. Era exatamente a mesma garota, e eu tenho 100% de certeza. Tentamos racionalizar, mas toda a explicação que conseguíamos pensar era ridícula. E tem mais. Hong Kong está 13 horas à frente de Nova York. O Garrett conheceu ela por volta das 11 da noite do dia 31 de dezembro, horário de Hong Kong. Eu conheci ela por volta das 11h30 da noite do dia 31 de dezembro, horário de Nova York. Isso dá uma diferença de mais ou menos 12 horas, mas um voo de Hong Kong para Nova York leva pelo menos 15 horas, e normalmente mais do que isso, algo em torno de 16 a 17 horas. Mesmo que ela tivesse conseguido entrar em um avião no segundo em que saiu do apartamento do Garrett, não teria como ela chegar naquela festa em Williamsburg a tempo. A matemática não fechava, era literalmente impossível. E mesmo se ignorarmos o tempo de voo de alguma forma, como ela sabia ir exatamente para aquela festa? Como ela teria acabado conversando comigo? Como ela saberia usar o mesmo nome, os mesmos detalhes, o mesmo tudo? Eu ainda não tenho respostas para nenhuma dessas perguntas, nem o Garrett. Já conversamos sobre isso provavelmente uma dúzia de vezes desde então, e sempre acabamos no mesmo ponto. Não sabemos o que aconteceu e provavelmente nunca vamos saber. Nenhum de nós nunca mais viu aquela garota. O que mais mexe comigo é o quão real tudo aquilo pareceu. Eu sei com certeza que ela não foi alguma alucinação causada por bebida, pois eu literalmente conversei com ela por horas. Ela dormiu na minha cama e depois simplesmente desapareceu, de um apartamento trancado sem nenhuma outra saída. O Garrett e eu realmente não sabemos o que fazer com isso. Nós dois tentamos procurar por ela na internet, mas Maitri, sem sobrenome, e apenas detalhes vagos sobre ser uma artista de San Diego não ajudam muito a afunilar a busca. Não encontramos nada. A véspera de Ano Novo está se aproximando de novo, e é por isso que tudo isso voltou à minha cabeça. Normalmente, a loucura de experiências inexplicáveis vai diminuindo com o tempo, mas por algum motivo comigo parece o contrário. Quanto mais tempo passa, mais assustador fica pensar na possibilidade de que eu possa ter dormido com um fantasma na véspera de Ano Novo. Eu sei que isso soa ridículo, mas eu não tenho uma explicação melhor para o que aconteceu. Estou usando uma coisa de transcrição por voz no meu celular, já que eu realmente não gosto de digitar e não sou muito bom com palavras. Eu nem sei direito, mas isso foi tipo 7 ou 8 anos atrás agora. Talvez 6, não tenho muita certeza. Minha vida tem sido um pouco caótica desde então,
Então minha cabeça está cheia de todo tipo de memórias e coisas assim. Enfim, isso foi na véspera de Ano Novo, quando eu ainda estava namorando minha ex, Duda. Estávamos voltando de uma festa quando tudo aconteceu. Devia ser bem depois da meia-noite, porque eu me lembro de estar extremamente cansado. Além disso, tenho certeza de que não preciso te dizer que dirigir na véspera de Ano Novo não é exatamente a decisão mais inteligente, mas não tínhamos escolha. A festa tinha sido na casa de uma amiga da Duda, mas entramos na lista de convidados em cima da hora, então não sobrou nenhum lugar para dormirmos. A viagem de volta foi até que longa, talvez uns 30 minutos mais ou menos. As estradas estavam praticamente vazias, o que eu lembro de ter achado um alívio. Tinha nevado mais cedo naquele dia, então as ruas estavam escorregadias pra caramba, e sinceramente a última coisa que eu precisava era desviar de trânsito além de tudo mais. A Duda estava meio dormindo no banco do passageiro. Eu estava com o aquecedor ligado e uma playlist aleatória de rock tocando, só para não acabar pegando no sono. Você sabe como é. Estávamos a uns 10 minutos da casa dela quando aconteceu. Ok, eu nem sei como descrever o que eu vi. Em um segundo, a estrada à frente estava completamente vazia, e no seguinte, simplesmente havia uma mulher literalmente parada no meio da rua, e ela não estava atravessando nem nada. Ela só estava ali, de frente para o meu carro, como se estivesse esperando por nós ou algo assim. Eu lembro do meu cérebro simplesmente não conseguindo processar aquilo rápido o suficiente. Eu já estava pisando no freio com tudo antes mesmo de perceber direito o que estava olhando, e então eu percebi que ela estava segurando uma faca. Ela estava com o braço abaixado, segurando uma faca de cozinha enorme, daquelas que você usa para trinchar um peru ou algo do tipo. Os faróis do carro estavam batendo direto nela, e eu conseguia ver que o rosto dela estava todo contorcido, como se ela estivesse chorando ou gritando. Ou talvez os dois. Era algo doentio. Eu não acho que já tenha reagido tão rápido na minha vida. Eu puxei o volante com tudo para a direita para evitar atropelá-la, mas no segundo em que fiz isso, ela avançou contra o carro. Eu ouvi o impacto antes de entender o que tinha acontecido. Apesar do caos de tudo acontecendo tão rápido, eu soube exatamente o que tinha acontecido. Ela tinha golpeado meu carro com a faca enquanto eu passava. Mesmo eu tendo desviado dela, a combinação da manobra brusca com o gelo foi demais. Eu senti os pneus perderem aderência e, de repente, estávamos girando. A Duda acordou nessa hora e imediatamente começou a entrar em pânico. Eu estava segurando o volante como se isso fosse realmente adiantar alguma coisa, mas não havia nada que eu pudesse fazer. O carro não estava sob meu controle. Giramos uns 180 graus completo e basicamente estávamos virados para a direção oposta quando o carro finalmente parou. Depois de me recuperar do choque de quase ter morrido, eu olhei através do para-brisa e senti o estômago embrulhar de novo, porque agora estávamos olhando para a direção de onde tínhamos vindo, o que significava que estávamos de frente para a mulher. Ela estava a uns 9 metros de distância, ainda segurando a faca, iluminada pelos meus faróis como algo saído de um filme de terror. Vi que ela estava mancando em nossa direção, como se estivesse tentando se mover rápido, mas claramente machucada. Ela também estava gritando alguma coisa que eu não conseguia entender, apenas um som que parecia mais de um animal do que de uma pessoa. Foi, e provavelmente ainda é, a coisa mais aterrorizante que eu já testemunhei com meus próprios olhos. Eu lembro da Duda gritando comigo para fazer alguma coisa, mas eu estava completamente paralisado. Eu não conseguia tirar os olhos daquela mulher se arrastando em nossa direção. As roupas dela estavam sujas e rasgadas, e o cabelo todo embaraçado e desgrenhado. Eu não sei se ela estava drogada ou tendo algum tipo de surto mental ou o quê, mas não havia nada por trás daqueles olhos. Não havia nada ali. Honestamente, parecia que eu estava olhando para uma pessoa morta andando. Ela estava a uns 4 ou 5 metros de distância,
quando meus instintos de sobrevivência finalmente entraram em ação. Eu engatei o carro e pisei fundo no acelerador. Os pneus patinaram no gelo por um segundo antes de finalmente ganharem tração e começamos a nos mover. Eu achei que tínhamos escapado. Achei que tinha acabado ali. Mas, obviamente, eu estava errado. Eu não sei como ela se moveu tão rápido, mas em um segundo ela estava na frente do carro e no seguinte ela estava em cima dele. Ela se jogou sobre o capô e eu senti o carro inteiro estremecer com o impacto. A Duda estava gritando, eu estava xingando, e aquela mulher estava agarrada ao capô do meu carro com uma mão enquanto apunhalava o para-brisa com a outra. Eu sentia como se ela estivesse tentando entrar no meu carro e me matar. Eu senti que ia morrer. Eu não conseguia ver nem pensar, só comecei a balançar o volante para um lado e para o outro o mais forte que eu conseguia. A mulher estava deslizando pelo capô, mas não soltava. Ela continuava gritando aquele grito horrível e o rosto dela estava a centímetros do vidro. E eu juro por Deus que os olhos dela ficaram fixos nos meus o tempo todo. Na terceira ou quarta guinada brusca, ela finalmente perdeu a força. Eu a vi rolar para fora da lateral do capô e bater muito forte no asfalto antes de deslizar para o acostamento. O carro voltou a derrapar, mas dessa vez eu consegui manter o controle. Eu olhei pelo retrovisor e a vi caída ali. Ela não estava se mexendo, e uma parte de mim quis parar. Eu sei que isso parece insano depois do que acabou de acontecer, mas eu pensei que talvez eu tivesse matado ela. Talvez ela fosse só uma pessoa com algum transtorno mental que precisava de ajuda, e eu simplesmente a matei. A Duda segurou meu braço e me disse para não parar. Ela estava tremendo e repetia que a gente precisava ir embora, que aquilo não era problema nosso e que não podíamos nos envolver. Eu disse que pelo menos deveríamos ligar para a polícia, mas ela cortou isso imediatamente também. Ela disse que a polícia ia nos culpar porque a gente tinha bebido e que não tinha como eles acreditarem na nossa história. Disse que a gente ia ser preso ou algo assim. Olhando para trás, nada disso fazia sentido, mas a Duda tinha esse jeito de fazer tudo soar urgente e lógico ao mesmo tempo. Ela sempre foi assim, muito persuasiva e honestamente beirando o manipulador. Eu deixei aquela mulher na beira da estrada, levei a Duda para casa e não contei nada a ninguém. Eu ainda me sinto mal só de pensar nisso. Os danos no meu carro nem foram tão graves, só o para-brisa rachado, as marcas de faca na janela do lado do motorista e alguns arranhões no capô. Surpreendentemente, não tinha nem sangue no carro. Eu mandei arrumar tudo cerca de uma semana depois, mas a culpa ficou comigo por meses. Eu ficava checando as notícias, esperando ver alguma matéria sobre um corpo encontrado naquela estrada, ou uma mulher desaparecida, mas nada nunca apareceu. Eu não sei se isso me fez sentir melhor ou pior. Parte de mim se pergunta se ela se levantou depois que fomos embora e simplesmente entrou na mata ou algo assim. Outra parte de mim não quer saber. O que realmente mexeu comigo, porém, foi a Duda. Ela agiu como se nada tivesse acontecido. Em poucos dias ela já estava de volta ao normal, fazendo planos, saindo com amigos, seja lá o que for. Eu toquei no assunto uma vez e ela ficou irritada comigo, dizendo que eu estava sendo dramático e que fizemos o que precisávamos fazer. Eu lembro de ficar só olhando para ela e pensando: como você consegue ser tão fria sobre isso? Uma mulher tentou nos matar, e talvez a gente tenha matado ela, e você simplesmente está disposta a esquecer tudo isso? Nós terminamos alguns meses depois por motivos não relacionados, mas eu estaria mentindo se dissesse que aquela noite não mudou a forma como eu a via. Talvez eu seja o louco, mas uma experiência dessas não é algo que dá para esquecer facilmente, muito menos seguir em frente em 2 dias. Eu posso ter acabado com a vida de alguém naquela noite, e isso não é algo que você simplesmente esquece.
Isso aconteceu quando eu ainda era criança, mas eu me lembro com uma clareza que me deixa assustado. Não porque tenha sido algo especialmente espetacular, mas porque foi silencioso e porque ninguém mais ouviu como eu ouvi. Era Natal e estávamos na casa de alguns parentes, em uma cidadezinha pequena. Era daquelas com casas que ainda têm quintais muito grandes, onde os terrenos dos fundos ainda não são bem delimitados, com árvores plantadas sabe-se lá há quantos anos, crescendo sem nenhuma ordem. Durante o dia o quintal não tinha nada de estranho, mas à noite era diferente. À noite, as árvores pareciam outras. Não se distinguia uma da outra. Pareciam apenas uma massa negra, fechada, como se o fundo do quintal não tivesse fim. Eu dormia em um quarto que dava diretamente para esse quintal. A janela ficava exatamente de frente para as árvores. Depois da ceia de Natal, todo mundo ficou acordado mais um pouco, conversando, tomando café, e então, um por um, foram indo dormir. A casa ficou em silêncio, com aquele silêncio estranho da madrugada, quando já não há barulho de televisão nem vozes distantes. Não sei que horas eram quando acordei, mas a primeira coisa que ouvi foi um estalo distante. Não era alto, era um som lento, irregular, como de alguém caminhando entre galhos, mas não tinha o ritmo normal de uma caminhada. Havia pausas longas entre um som e outro, como se aquilo que se movia parasse para pensar a cada passo. Eu me sentei um pouco na cama e olhei em direção à janela. Entre as árvores dava para ver movimento. Não era uma silhueta clara, era mais algo que se deslocava dentro da escuridão, dobrando os galhos, que em alguns momentos parecia alto e em outros parecia baixo demais, como se estivesse excessivamente curvado. Então ouvi algo que não se parecia com o som dos galhos. Era um estalo diferente, mais próximo, como ossos rangendo ao se mover. Não era apenas um estalo único, mas uma sequência de pequenos rangidos, um após o outro, como se algo caminhasse com o corpo dobrado, se ajustando a cada passo. E isso foi o que mais me assustou, porque eu entendi que algo lá fora não estava andando de forma normal nem ereta. Aquilo parecia avançar encurvado, muito corcunda, quase se arrastando entre as árvores. Cada vez que se movia, os galhos faziam barulho, e depois vinha aquele outro som mais interno, como se o próprio corpo protestasse ao se mover. Tentei me convencer de que era um animal, talvez um cachorro grande, ou talvez algum bêbado da cidade que tivesse entrado ali sem querer. Mas então algo estranho aconteceu. Aquilo que se movia não saía do quintal. Caminhava em círculos, sempre entre as mesmas árvores. Não se aproximava da casa, nem se afastava completamente, como se aquele espaço fosse o único lugar onde podia estar, onde podia ficar andando em círculos. De repente parou. O barulho dos galhos cessou. O rangido dos ossos também. Senti algo muito claro no peito, a sensação de que algo estava me observando da escuridão. Eu não vi olhos, não vi um rosto, mas soube que aquilo estava olhando para mim. Para a casa. Para a minha janela. Fiquei imóvel. Muito imóvel. Passaram-se vários segundos e então do quintal ouvi uma voz. Era baixa e parecia vir de perto do chão. Não foi um grito nem uma ameaça. Foi uma pergunta muito tranquila, quase cuidadosa. E foi aí que eu reagi. Saí da cama, passei pela cadeira ao lado da janela e me enfiei embaixo da cama, tremendo. Dali, eu só conseguia ver um pedaço da parede e a parte de baixo da janela. Ouvi algo se mover de novo, mas já não estava mais entre as árvores. Agora vinha em direção à casa. O estalo dos galhos foi substituído por outro som, algo se arrastando pela terra. E a cada poucos segundos aquele ruído incômodo, como de ossos se ajustando para avançar. Aquilo parou bem em frente à janela. Não ouvi tocar no vidro. Não ouvi uma respiração forte nem nada disso. Apenas senti a presença. Ali. Parada. Então ouvi quando voltou a falar, mais perto de mim. Você já dormiu? Não respondi.
Tapei a boca com as mãos para não chorar e não fazer nenhum barulho. Depois disso, não lembro em que momento adormeci. Só sei que acordei com o sol entrando pela janela e com os sons normais da casa despertando. Nunca contei a ninguém o que aconteceu. Com o passar dos anos, voltei àquela casa várias vezes. O quintal ainda estava lá e as árvores também, mas nunca mais voltei a olhar para fora à noite. Claro que não. Hoje, já adulto, ainda não sei o que foi aquilo. Não posso dizer com certeza que tenha sido algo sobrenatural, só sei que de vez em quando ainda sonho que estou lá e que se ouve algo caminhando na escuridão. Isso aconteceu em meados de janeiro de 2019, por volta das 8 da noite. Com isso em mente, escolhi sair de casa naquela noite, porque na minha cidade estavam organizando um pequeno tour de fantasmas no hospital abandonado, que é conhecido por ser mal assombrado. Eu estava me sentindo bastante sozinho, e pensei que mesmo que não participasse diretamente, pelo menos ver pessoas se divertindo me ajudaria a distrair um pouco a cabeça. Sinceramente, saí de casa exatamente às 8 horas. Não pretendia demorar, e talvez ficar só 1 hora no máximo. Também vale mencionar que tenho o costume de caminhar pela cidade quando começa a escurecer. Sempre digo que gosto de patrulhar, porque ao anoitecer costumam acontecer coisas estranhas. Coisas às quais, com o tempo, aprendi a prestar atenção. Primeiro, fui até o hospital assombrado. Quando cheguei, vi lanternas se movendo dentro do prédio, além de ouvir risadas e vozes. Pensei que isso era bom, que eles estavam se divertindo. Ver outras pessoas se divertindo tanto me fez não me sentir tão sozinho, e até cheguei a sorrir um pouco. Esse ponto marcava a metade da minha caminhada, então depois de alguns minutos, decidi continuar e voltar para casa pelo caminho de sempre. Do outro lado da cidade há uma área de mata, o que, claro, não é nada fora do comum. No entanto, o clima começou a mudar quando entrei no último trecho do meu percurso. Passei por um campo de beisebol que ficava à minha esquerda e do lado direito, um grande trigal. Esse trigal antes era uma grande extensão de floresta, mas havia sido desmatado para o plantio. Mesmo assim, desde que foi limpo, sempre me pareceu um lugar estranho. Continuei caminhando e atravessei uma pequena ponte que passa sobre um córrego. Do outro lado, a outra parte da mata, mais fechada. Segui em frente até chegar a um velho galpão metálico que recentemente havia sido transformado em uma oficina para fabricar portões e cercas. Nesse momento já eram quase 9 da noite. Vale mencionar que esse local tem 2 pequenas casas brancas bem ao lado e um caminho de terra que contorna o galpão pelos fundos antes de se conectar novamente ao asfalto. À noite, esse lugar é bastante assustador, mas ironicamente sempre foi um dos meus lugares favoritos para caminhar. Eu o conheço bem, pois já passei por ali incontáveis vezes. Quando eu estava me aproximando do caminho de terra, vi algo que me fez parar imediatamente. A alguns metros à minha frente surgiu uma figura muito alta e pálida, entre 2,5 metros e 3 metros de altura. Ela tinha braços extremamente longos e finos, quase arrastando no chão. Além disso, se movia rapidamente, deslocando-se das casas brancas em direção à mata. Fiquei completamente imóvel e minha mente levou alguns segundos para reagir. Eu devo ter pensado: que diabos foi isso? O tamanho da coisa me deixou tão desconcertado que, por um momento, esqueci completamente outros encontros que já tinha tido antes com uma versão menor de algo parecido. Depois de ficar ali parado por alguns minutos, tentei me convencer a continuar caminhando. Era como se um peso enorme tivesse caído sobre meus ombros, e eu não conseguia simplesmente virar as costas e ir para casa depois de ver algo tão estranho. Então respirei fundo e segui em frente. Não tinham se passado nem 15 segundos quando uma sensação terrível caiu sobre mim.
Foi como se um peso enorme se chocasse contra meus ombros. Um pavor profundo que não vinha dos meus pensamentos, mas de algo mais interno, mais instintivo. Tudo no meu corpo gritava que algo estava muito errado. Rapidamente liguei a lanterna do meu celular, apontando para a mata. Não vi nada. Mesmo assim, continuei andando, virando a cabeça o tempo todo para olhar ao redor. Cada passo parecia mais difícil que o anterior. Na quinta ou sexta vez que olhei em direção à mata, consegui vê-lo. Era uma figura humanoide enorme, de um branco pálido, agachada sobre 4 patas. Mesmo curvada, media facilmente entre 1,5 m e 1,80 m. Ou seja, em pé, aquela coisa devia ser gigantesca. Seus olhos pretos se cravaram em mim e senti meu corpo paralisar. Tinha uma cabeça grande, como o crânio de um alce ou algo parecido. Seu corpo era extremamente magro, quase esquelético, sem nenhum vestígio de pelos. Os braços e as pernas, como eu disse, eram muito longos, com articulações que pareciam mal posicionadas. O que mais me perturbou foram as pernas. Elas se dobravam para trás, em vez de para a frente, como seria em uma pessoa. Em questão de segundos, entendi tudo. Entendi a forma como se movia, balançando lentamente de um lado para o outro enquanto me observava. Soube instantaneamente que aquilo estava esperando o momento certo para atacar. Eu me virei e corri o mais rápido que consegui. Não parei nem olhei para trás até ter corrido pelo menos um quarteirão. Estava sem fôlego, com o coração quase saltando do peito. Quando finalmente criei coragem para olhar para trás, não vi nada. Também não ouvi passos nem ruídos me seguindo. Sei que talvez aquilo estivesse apenas rondando as pessoas que moravam naquelas 2 casinhas brancas e que, ao me ver fugir, decidiu me deixar escapar. Talvez nunca tenha se interessado por mim, mas infelizmente a história não terminou ali. Cheguei em casa, tomei banho e apaguei todas as luzes antes de me deitar. Um mês depois, eu estava tentando me acalmar quando de repente algo bateu na minha janela. 3 batidas e nada mais. Fiquei imóvel na cama com o coração acelerado, me perguntando se aquilo que eu tinha visto havia me seguido até minha casa. Naquela noite quase não dormi. Nas semanas seguintes, coisas ruins começaram a acontecer. Entrei em uma fase de muito azar. Sim, talvez pudesse ser porque eu estava distraído, mas eu queimava comida no fogão, até coisas simples que sempre soube fazer bem. Isso era estranho, porque sempre tive muita habilidade na cozinha. Além disso, minha cachorra começou a se comportar de maneira estranha. À noite ela rosnava e latia em direção à sala e à porta da frente, algo que nunca havia feito antes. Ela sempre foi a cadela mais calma e dócil que conheço, então esse comportamento com razão me preocupou muito. Para completar meus males, fiquei gravemente doente por quase 3 semanas. Os sintomas, posso dizer, foram extremos. Febre de até 40 graus, vômitos com sangue, diarreia com sangue, espirros constantes, tosse, dor de garganta, enxaquecas, espasmos nervosos e outras dores generalizadas por todo o corpo, especialmente nos ossos. Também sofri de insônia e senti a presença de outras entidades menores que pareciam se aproveitar do meu estado para tentar se agarrar a mim. Desde então tive outras fases de azar e também cheguei a ouvir seu mimetismo, tentando me atrair para a mata. Não posso dizer que nunca mais fui sozinho à floresta. Depois de conversar com pessoas que estudam e conhecem esse tipo de fenômeno, chegamos à conclusão de que o que vi pode ter sido um Wendigo, embora eu também chegue a pensar que talvez uma entidade menor estivesse vivendo na minha casa havia anos. Seja o que for, essa experiência mudou completamente a forma como eu vejo o mundo e aquilo que se esconde nele.